Controlando o centro e abrindo, a defesa moderna joga G6 para fianchetar o bispo das casas pretas em G7, onde vai atacar o centro pela diagonal longa. D4 toma total controle do centro e abre espaço para mais desenvolvimento. D6 controla as casas E5 e C5 e permite o desenvolvimento do bispo de casas claras. CC3 desenvolve o cavalo em direção ao centro, apoia o peão de E4 e controla a casa D5. Bispo G7 coloca o bispo na diagonal longa em um lance chamado fianchetto. F4 cria um centro poderoso, controla as casas E5 e G5 e prepara o desenvolvimento do cavalo atrás do peão F. CF6 desenvolve o cavalo em direção ao centro, ataca o peão de E4 e prepara o roque. CF3 desenvolve o cavalo em direção ao centro, apoia o peão de D4 e controla a casa E5. O roque tira o rei do centro e ativa a torre. Bispo D3 desenvolve o bispo, protege o peão de E4 e prepara o roque. CC6 desenvolve o cavalo em direção ao centro, ataca o peão em D4 e controla a casa E5. E5 ataca os peões em D6 e o cavalo de F6. Ganha espaço no centro e abre a diagonal B1-H7 para o bispo de casas claras. Após todas as capturas, esta é uma troca igual. Recaptura. Isto ameaça capturar um peão e ganha material após as trocas subsequentes. O peão está agora adequadamente defendido. Isto ameaça ganhar um peão ao eventualmente remover um defensor-chave. Isto impede o adversário de ganhar um peão ao eventualmente remover um defensor-chave. Este é um lance teórico, o que significa que segue a teoria de abertura estabelecida, jogada por grandes jogadores ao longo dos anos. Ambos os reis estão rocados e prontos para o meio-jogo. A captura do peão vai ganhar material após completar todas as trocas. A melhor opção era recapturar uma peça. A melhor jogada foi centralizar um cavalo para que ele controle mais casas. Esta é uma troca igual. A melhor jogada foi... Este é o único lance bom. As torres agora podem ver uma a outra, permitindo-lhes oferecer defesa mútua. A melhor jogada foi mover um bispo para a segurança. Esta não é a melhor ideia. A melhor jogada foi... Este é o único lance bom. A melhor jogada foi mover um bispo para a segurança. Esta não é a melhor ideia. Isto mantém o equilíbrio em material com uma boa troca. A melhor jogada foi recapturar uma peça. Este é o único lance bom. Isto move o cavalo para a segurança. Bem no alvo. Capturar essa torre ganha material. Uma recaptura natural. Isto desperdiça uma oportunidade de capturar um peão de graça. Isto desperdiça uma maneira melhor de escapar do cheque da torre adversária. Isso não é um erro, mas também não é o melhor lance. Este lance põe o bispo numa casa mais segura. As brancas vão ganhar um peão com esse garfo. Isto move o bispo para um local melhor, permitindo-o controlar mais casas. Esse peão estava de graça. Isto afasta-se do cavalo a dar cheque. A melhor opção era mover um cavalo para a segurança. Isto entrega um peão de graça. Esse foi um peão de graça. Isto move o bispo para uma casa mais ativa, fazendo com que ele tenha mais alcance. Esse peão estava de graça. Uma jogada bastante sólida. Esse foi um peão de graça. Que precisão! Uma escolha sólida. Tudo bem. Esta é a maneira de ganhar um bispo. Isto afasta-se da torre a dar cheque. Isso ganha material ao dar cheque no rei, afastando-o da... Isto remove um peão que colocou o rei em cheque. Esse bispo estava de graça. Esta é a tua opção mais forte. Essa era a única opção. O lance claramente correto. Isto afasta-se do bispo a dar cheque. Um dos melhores lances. O cavalo encontra uma nova casa ativa. Uma jogada bastante sólida. Esse peão estava de graça. Isto ameaça ganhar uma torre através de um garfo. Isto impede o adversário de ganhar uma torre através de um garfo. Isto afasta-se do cavalo a dar cheque. Bem no alvo. Isto afasta-se do peão a dar cheque. Esta é a maneira de ganhar um cavalo. Isto cria um peão passado. Essa foi um cavalo de graça. Isto permite ao adversário forçar eventual checkmate. Esse lance ainda está no caminho para o checkmate. Isto move o bispo para a segurança. Este continua uma ameaça de checkmate. Uma escolha sólida.
Esse lance ainda está no caminho para o checkmate. O bispo encontra uma nova casa ativa. Este continua uma ameaça de checkmate. Um dos melhores lances. Este continua uma ameaça de checkmate. Que precisão! Este continua uma ameaça de checkmate. Essa era a única opção. Esse lance ainda está no caminho para o checkmate. Isto evita o cheque do bispo. Este continua uma ameaça de checkmate. Essa foi um bispo de graça. Esta é a tua opção mais forte. Este continua uma ameaça de checkmate. Isto afasta-se do cavalo a dar cheque. E a partida acabou.